discussão. Com a palavra o vereador autor do requerimento, Nardi Arruda. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, a solicitação do requerimento ele se dá em função da solicitação dos moradores da rua Maria Elizabeth Marques de Matos. Essa rua é a última rua no final da rua Álvaro Medeiros Santiago, quase no final do limite do bairro Areias com o bairro Serraria, entre os loteamentos ali, o Dona Wanda e o Dona Adélia. Ali nós construímos há pouco tempo, o Poder Público tem ali uma unidade básica de saúde, tem um centro de saúde naquela rua, e os moradores relatam nos finais de semana, incansavelmente, o barulho de motosserra, o desmatamento, a área está sendo ocupada irregularmente nos finais de semana. E aquela área, teve uma ação do Poder Público há alguns anos atrás, na década passada, que já era ocupação irregular, e houve a relocação de famílias para o loteamento Morar Bem, que fica entre o Zanelato e o Zé Nitro. Então, todo aquele loteamento de mais de 600 casas populares que foram construídas pelo Poder Público, naquela ocasião, foram relocadas famílias do Pedregal, famílias do Zanelato e também daquela região ali do Morro do Dona Wanda. Então, a preocupação é maior ainda, porque já é uma área que já era de ocupação, que foi recuperada pelo Poder Público e que a gente precisa agora ter a ação do Poder Público. Eu já tive alguns contatos, já fui em algumas secretarias, existe sim algumas notificações, existe sim algumas preocupações, e a gente tem que acompanhar de perto, por isso eu fiz o requerimento, acompanhar de perto por solicitação dos moradores, principalmente, nós como representantes da população, para que a gente possa sim estancar aquele crescimento. Porque o que acontece, o que a gente vê, foi falado aqui a questão do Solemar, nós temos outros locais de invasão dentro a Vila Formosa, é um caso, dentro de São José. Por quê? São José está na Grande Florianópolis. Existe hoje, como o vereador Alexandre Rosa comentou, a questão da crise. Existe crise em vários municípios. Neste final de semana, o município de Itajaí decretou situação de calamidade financeira. Eu não sabia que existia isso, calamidade financeira. Então, existem outros municípios sem oportunidade de emprego, existe o êxodo das famílias e aquela ocupação, pelo relato das pessoas, dos moradores, são pessoas vindo de outras cidades que não têm onde se instalar e estão comprando de boa fé um pouquinho do terreno e construindo a sua pequena residência para colocar a sua família ali, vindo atrás de uma melhor oportunidade de emprego ou uma melhor oportunidade de vida, de qualidade de vida. E aí a gente vai trazendo... O que, André, por favor? Obrigado, vereador. Quero te afirmar que vou votar favorável, né, como vou votar a todos os requerimentos que pedem informação aqui nessa casa. E, como bem disse o vereador Lemos, nossa obrigação dar transparência. E te parabenizar por esse requerimento, porque aquela região, eu que passo todo dia ali na Fagundes Varela, que a gente, caminhando da Fagundes Varela em direção norte, a gente olha lá para o morro e mês a mês tu vê que cada vez mais tem menos verde e tem mais árvores caídas. Então a gente tem que cuidar bastante, especialmente para essas áreas que vêm do litoral em direção ao oeste, 2, 3 quilômetros do mar para dentro, que a gente já não tem mais quase área verde, a gente tem que cuidar bastante, então o Poder Público tem que olhar com muito cuidado isso aí. Obrigado. Ok. Então, a preocupação é neste sentido, de nós evitarmos a favelização da nossa cidade, porque junto com o êxodo de famílias que vêm em busca, que isso é bom, isso é viável, vir buscar uma oportunidade de uma qualidade de vida melhor, porém sem uma condição mínima de sobrevivência, e buscam uma ocupação irregular, o Poder Público vai ficar com o passivo de manter a vaga na creche, a vaga no posto de saúde, fornecer o médico, o remédio, muitas vezes de uma família que não teve atenção no município de origem. Então a gente não pode permitir que esta ocupação aconteça a bel prazer. Não é, nós temos que sim, como disse o vereador Sanderson, é um problema social sim. Os municípios do entorno precisam ter ferramentas sociais
para que se controle isso, para que se dê atenção a estas pessoas em vulnerabilidade, mas não é por isso que nós vamos permitir uma ocupação irregular e trazer esse passivo que daqui a pouco o poder público não vai ter condições de dar o mínimo de saúde e educação para a população que aqui reside. Por isso que eu conto com o apoio de todos vocês para que nós possamos aprovar o requerimento e vamos acompanhar junto ao Executivo as ações que sejam feitas. Muito obrigado.